Olá a todos, dando continuidade ao nosso curso de Física com a nossa sexta aula, e na aula de hoje falaremos sobre a força centrípeta. Quando o corpo efetua o movimento circular, sofre uma aceleração que é responsável pela mudança da direção do movimento, o qual chamamos de aceleração centrípeta. A equação da força centrípeta é a força centrípeta igual a massa do corpo vezes a aceleração centrípeta. E os termos, o m é a massa, como eu falei, o a é a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado, e o a também pode ser expresso como v quadrado sobre r. Então, eu posso colocar no lugar do meu a essa expressão, v quadrado sobre r, onde o v é a velocidade em metros por segundo e o meu r é o raio da circunferência a qual o movimento está realizando, o movimento circular. A força da componente centrípeta é a variável, a orientação da velocidade vetorial. Então, a função dela é variar a orientação da velocidade. Lembrando que varia a orientação e não varia a velocidade. Então, se você observar um satélite que está ao redor da Terra, ele não cai sobre a Terra por conta por conta da força de interação entre eles que a gente viu na uma aula passada, e também ele sofre uma aceleração centrípeta, onde a gravidade é apontada para a Terra, para o centro da Terra, e a velocidade dele é tangencial ao movimento. Então, ou seja, ele está sempre tangencial à circunferência, como vocês podem ver aqui nesse UVzinho aqui do satélite. Colocando aqui o ponteiro para vocês. Que a velocidade é essa aqui, sempre nessa direção. Digamos que se ele estivesse nessa posição, vou desenhar ele aqui, a velocidade dele não seria mais nessa direção aqui em que ele está nesse momento aqui, já seria tangencial ao movimento. Essa é a velocidade. E para onde que a aceleração centrípeta apontaria? Para o centro da Terra. Sempre ela aponta para o centro da Terra. Então, por isso que ele realiza esse movimento circular. Vocês observaram aqui que a força da gravidade, neste caso, é igual à força centrípeta. E a nossa equação final ela fica assim. Onde a força centrípeta é igual à massa do corpo vezes a velocidade centrípeta ao quadrado dividido por r, que é o raio da circunferência. Ok? Analisando as componentes vetoriais, aqui o globo da morte, temos um motoqueiro aqui, o N é a força normal e o P é a força peso. Note que a força peso ela sempre aponta para baixo, que é claro que é a força da gravidade, a força peso, então ela não tinha para outra direção onde apontar. Porém, a força normal ela sempre é perpendicular à superfície, ou seja, nesse caso a superfície do globo da morte, ela sempre está perpendicular, formando um ângulo de 90 graus para a superfície a qual o corpo está apoiado. Hora ou outra, quando o motoqueiro está na parte de cima, a força normal e a força peso elas são somadas. Quando ele está na parte de baixo, a força normal e a força peso são subtraídas. E quando elas estão no lado, aqui você precisa fazer a soma vetorial para saber a componente, a soma vetorial desses dois, a força normal e a força peso. E quando elas estão nesse momento, a força normal ela pode ter uma componente apontada para cá e outra componente apontada para cá. Assim, a força peso para cá e para cá. Então, essa é o que acontece com a componente das forças vetoriais quando o corpo está realizando um movimento circular. Aqui um exemplo bem clássico para a gente visualizar melhor como que funciona a aceleração centrípeta. O ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular e uniforme, com velocidade igual a 20 metros por segundo, sendo o raio da pista igual a 80 metros. Determine o valor da aceleração centrípeta, ou seja, ele está numa pista circular e ele está realizando esse movimento, andando em círculo ali, a 20 metros por segundo. Então aqui é a minha componente da velocidade, então ele está a 20 metros por segundo ali, está uniforme. Esse valor aqui, o raio, é esse valor aqui do centro à borda, esse valor aqui é igual a 80 metros, o meu R,
é igual a 80 metros o raio. E ele quer saber o valor da aceleração centrípeta. Então, é bem simples. Você pegar a equação que a gente viu no slide anterior, essa equação aqui, e aplicar os valores da velocidade, né? Que temos a velocidade e o raio. A velocidade é 20 e o raio é 80. E agora vamos aplicar. Quem é a minha velocidade? É 20. 20 está ao quadrado da equação, beleza? O meu raio é 80. 20 ao quadrado é 400. E 400 dividido para 80, eu chegarei a um resultado de 5 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, a unidade de medida da aceleração. Então, o meu ciclista está com a aceleração centrípeta de 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que isso não é a aceleração a qual ele está efetuando o movimento da bicicleta, e sim a força que puxa ele para o centro, que faz com que ele faça um movimento circular sempre. Se essa aceleração chegar a zero, ele sai pela tangente. Ele está aqui, ele vai pegar direto, vai sair da pista e vai bater no muro, se tiver muro. Então, essa que é a aceleração centrípeta. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!